construção civil é uma indústria excitante. Ela muda constantemente com o progresso e conclusão de projetos. Em consequência disso, o estaleiro de construção é um dos ambientes de trabalho mais perigosos. Mas muitos acidentes em tais sítios podem ser evitados. Este filme mostrará o que deve ser feito pelo estaleiro e o trabalhador para a vossa proteção e saúde no trabalho. O seu primeiro dia no estaleiro não é o primeiro dia para todos. Antes do início da obra, a equipa de gestão do estaleiro já teria planeado e preparado o sítio para a vossa chegada. Cabe à equipa assegurar o desempenho seguro e eficaz do trabalhador. Portanto, quais são as 5 ações fundamentais que o estaleiro deve tomar? Ao chegar, você deverá ser cumprimentado por alguém no estaleiro. Em caso contrário, apresente-se à administração do estaleiro. Você precisa saber quais são os responsáveis e eles precisam saber quem está a trabalhar ou a visitar o estaleiro. Pode-se pedir que você se registre ou se apresente a alguém responsável ao chegar. Ao sair, deverá também informar alguém ou registrar a sua saída. Depois de apresentar-se, você receberá uma introdução ao estaleiro. É uma exigência legal que você receba as informações básicas necessárias para o vosso trabalho seguro no estaleiro. Pode-se pedir que você assista a um vídeo ou uma apresentação. É importante que entendam o que é dito durante a introdução. Se tiver dúvida, sinta-se à vontade de pedir esclarecimentos. Se passou algum tempo desde o seu último trabalho, deverá verificar que tenha conhecimento atualizado. Consulte a gestão do estaleiro para saber se você precisa de instrução específica ou outra introdução. Quer você tenha décadas de experiência ou seja novato, cada obra é diferente. Portanto, é muito importante que a introdução seja específica para o estaleiro. Deverá ser informado sobre áreas específicas de perigo e as regras no estaleiro para o controle destas. Será informado por parte dos gerentes do estaleiro em relação aos arranjos para casos de emergência. Será informado também sobre o que fazer em caso de incêndio ou para iniciar um alarme. Pode parecer óbvio, mas deverá haver meios adequados de proteção. Também deverá lhe ser possível ter um intervalo num lugar confortável. A experiência comprova que há menos incidentes ou acidentes nos estaleiros onde os trabalhadores estão ativamente envolvidos na saúde e segurança. As vossas opiniões e ideias são importantes. Comuniquem-nas. Independentemente do tamanho do vosso estaleiro, deverá haver muitas oportunidades para fazer isto. Por exemplo, diretamente com gerentes numa sessão diária de instrução ou pelas caixas de sugestões. Os gerentes deverão informá-lo da melhor maneira de fazer isto no estaleiro. Os estaleiros sofrem mudanças contínuas e as atividades não planeadas podem ser uma causa principal de acidentes. Quanto mais atualizado o vosso conhecimento das atividades no estaleiro, melhor compreenderá os perigos. Os melhores estaleiros informam os trabalhadores das atividades diárias. Existe um quadro de aviso de perigos no seu sítio? É mantido atualizado? A gestão do estaleiro deverá dar-lhe informação frequente sobre as atividades no sítio. Em resumo, o estaleiro deverá saber quando você está no estaleiro, dar-lhe uma introdução sobre o sítio, dar-lhe informações específicas do sítio, incentivar a comunicação e mantê-lo informado. O estaleiro deverá fazer tudo possível para manter você e seus colegas seguros. Se não o fizer, comente e coopere para o melhoramento.
A gestão do estaleiro faria o planeamento para que o vosso trabalho seja o mais seguro possível. Mas com as obras iniciadas, cada indivíduo será responsável pela execução do plano de modo seguro. Será necessário seguir as instruções e estar atento às mudanças a ocorrer no estaleiro. Então, o que o estaleiro espera de você? As regras do estaleiro visam minimizar os riscos de atividades perigosas, tais como os movimentos de veículos e o manuseio de substâncias inflamáveis. O tráfego no estaleiro é uma causa principal de acidentes. Haverá regras sobre como caminhar no sítio, onde estacionar e como comportar-se ao ver um veículo em movimento. Indicarão também onde você pode fumar e darão lembretes para guardar os equipamentos quando não estiverem em uso. Isto pode parecer restrito, mas estão em lugar por várias razões. Se você não compreender por algum motivo, peça esclarecimentos. Deve-se, porém, seguir as regras para a sua segurança. Cada tarefa é diferente e apresenta os seus próprios perigos. Por exemplo, trabalhar em lugares elevados ou com levantamento manual. A gestão do estaleiro terá planos para evitar ou minimizar os perigos antes do começo das obras. O plano poderá ser incluído numa avaliação de riscos, uma declaração de método ou uma folha de tarefas. Isto irá informá-lo o que fazer, as habilidades e ferramentas necessárias, o que usar e os perigos associados. Você deve usar a sua experiência e conhecimentos para contribuir a este processo de planeamento. Por exemplo, antes de trabalhar num lugar elevado, atividade com grande risco, você deve considerar se o acesso é adequado para o seu trabalho, se você tem as ferramentas certas, se tem o equipamento de proteção certo, do tamanho certo e confortável. Ao executar o trabalho, você deve sempre agir de acordo com a sua formação, competências e bom senso. Por exemplo, ao construir uma parede, poderá ser necessário carregar pesos, mas não se deve arriscar a sua saúde para fazer isso. Transporte a carga da maneira mais segura possível, conforme as instruções recebidas para isso. Caso não saiba como fazer, peça orientação. É importante também estar atento aos perigos para pessoas ao seu redor. Por exemplo, se um colega não estiver a usar o equipamento de proteção correto para a atividade, deve informá-lo. Agir de modo responsável é benéfico para você e os seus colegas. Na nossa indústria, dizer não é fácil. Somos consertadores e construtores. Podemos fazer. Porém, um grande número de acidentes nos estaleiros acontece quando as pessoas fazem trabalhos com os quais eles não estão confortáveis. Por exemplo, muitos trabalhadores foram prejudicados por não saber como identificar amiantos. Se você achar que poderia haver amiantos presentes onde você está a trabalhar, deve parar de trabalhar e pedir orientação. Se você não tiver a formação, equipamentos ou instrução correta, ou se a situação ao seu redor mudar, o resultado poderia ser um acidente. Confie no seu bom juízo. Se algo parecer fora de controle ou perigoso, ou se você vir outra pessoa a trabalhar de modo inseguro, pare o trabalho imediatamente e informe a gestão do estaleiro. Poderá evitar um ferimento ou até uma fatalidade. Seu empregador deverá apoiá-lo em tal ação, porque você tem o direito de dizer não e a responsabilidade de não ignorar perigos. Se o seu trabalho exige formação específica para a execução segura, é da responsabilidade do seu empregador providenciar tal formação. Mas para avançar na sua carreira, você deve continuar a aprender sobre os avanços na maquinaria, equipamentos, regulamentos e formação. Isto irá dar-lhe não apenas maior confiança e compreensão, mas também o vai assegurar da sua saúde e segurança. Então, para resumir, observe as regras do estaleiro,
Prepare cada tarefa de modo seguro, faça cada tarefa de modo responsável, saiba quando deve parar e continue a aprender. A construção é muito mais do que tijolos e argamassa. O trabalho que fazemos melhora o mundo à nossa volta. Está na hora de trabalharmos juntos para construir uma indústria melhor e mais segura.